Ok? Beleza? A gente está conectado ali na máquina que o Antônio ele fez a parte de importação, então, para a gente aí. Tá? No site, pessoal, eu esqueci de colocar o link já da aula de vocês. O que vocês podem fazer, fazendo favor, é aqui, ó, procurar dentro do site, coloquem como aula 2, ali, ó. Tá? Pesquisando como aula 2, ele vai dar aqui, ó, banco de dados 2, aula 2. E a gente consegue entrar nesse cara. E aí eu pego e já conserto o linkzinho também, para ficar certinho lá para vocês. É mais para a gente localizar. Ok? Beleza aí? Vou dar um zoom então, ó. Só para a gente poder acompanhar aqui melhor. Tá? Beleza? Todo mundo conectado no SQL Developer? Bom, vamos lá então. A gente vai continuar, obviamente, falando ainda sobre um pouco da parte de Select, né? E vendo mais coisas avançadas aí. Coisa que a gente já não viu no semestre passado, né? A gente vai agora ver como funciona realmente essa parte mais avançada de Select. Bom, existe essa parte de linhas duplicadas que a gente comentou, né? O que seria uma linha duplicada? Quando realmente eu tenho um dado que me traga duplas iguais, né? A tabela em si, né, por recomendação, seria muito bom que ela nunca trouxesse para a gente o quê? Linhas duplicadas. O problema é que às vezes a gente não quer justamente o campo-chave que faz a diferenciação entre essas linhas, correto? Se a gente não quer, a gente não vai colocar ela dentro da onde? Do Select. E é aí que pode me trazer resultados duplicados. Então, o resultado da tupla, né, está sendo os campos que eu quero menos justamente o campo-chave. Então, partindo desse princípio, realmente pode acontecer de eu ter linha duplicada na minha Select. Tá? Geralmente, o problema de linha duplicada no retorno da instrução Select se dá a má modelagem de dados. Isso também pode ocorrer, né? Ó, vamos supor que você tenha uma tabela que você não tenha definido uma chave primária corretamente. Tá? Às vezes, o conjunto de campos que você tem não forma a sua chave primária corretamente. Né? Lembram-se que no semestre passado a gente não tinha que ficar analisando, né? Mas somente a data é o suficiente? O paciente não pode voltar no consultório na mesma data? Pode. Né? Então, se podia, a gente colocaria o quê? A gente colocaria uma data e hora, e assim sucessivamente. Às vezes, essa parte de interpretação realmente do negócio e tal, influencia bastante. Quando a gente está nessa fase ainda de construção, legal, você vai lá e faz a alteração e começa a preencher de dados as suas tabelas. O problema é quando você já tem as suas tabelas montadas. Para se dar manutenção é bem mais chato. Tá? O ideal seria que não existissem valores duplicados entre tabelas. Podemos utilizar o comando distint para fazer distinção de valores. Utilizamos quando temos valores repetidos entre tuplas. Não se coloca geralmente a chave primária na cláusula select. O distint é aplicado após, é aplicado para todas as colunas da select. A sintaxe do distint é bem fácil: select, distint e o nome da coluna ou colunas que eu quero. Tá? Nesse caso aqui, da tabela employees, que a gente está dando um exemplo. Se a gente então for lá e der esse comando aqui, ó, select, distinct, department ID from employees, ele é para funcionar, né? Ó. Meu filho. Então, ó, executando esse cara, o que ele está fazendo aqui? Se eu não coloco distinct, vendo ele aqui, ó, sem nenhum filtro, né, até mesmo distinct,
eu não vou ter vários departamentos IDs aqui, ó, 90, 60, 100. Vocês concordam que eles estão se repetindo? Supondo que eu não queira justamente o que? Essa repetição de dados aqui, ó, entre as minhas tuplas. Então, o que a gente tem que fazer? Justamente colocar o distinct. O distinct, ele faz o quê? A distinção dos dados, né, como se fosse um agrupamento, e vai mostrar para a gente justamente somente os dados não repetidos. Tá? Atenção, o nulo também é colocado em cima desses dados não repetidos. Então, se você tiver um nulo ou mais, ele vai começar a agrupar também. E provavelmente ele fez isso. Correto? Legal. Então, o distinct ele vai servir para fazer isso daí. Internamente, o que vocês acham que o distinct faz? Ele tem que fazer? Uma das operações que esse distinct tem que fazer para justamente não te dar valores repetidos. Não entendi? Salário para o cargo? Não, mas assim, vamos supor que eu esteja rodando esse comando, certo? Se vocês tivessem que construir um algoritmo, vamos supor que vocês tivessem lá, certo? Linhas repetidas. Verificar todos os anteriores, certo? O algoritmo ele teria que fazer isso. Bom, uma das coisas para verificar todos os anteriores é o quê? Ordenar, não é isso? Primeiro, você faz a ordenação dos seus dados para depois ficar verificando os anteriores se já existe ou não. Não existe? Tudo bem, mostra. Existe? Não mostra. Não seria mais ou menos assim o algoritmo se vocês tivessem construído? Ele tem que fazer isso também por dentro. Tá? Toda vez que vocês aplicam distinct, então, ele tem que ordenar primeiro os resultados para depois ficar tirando o que é realmente o que não necessário. Quando a gente sempre tem ordenação em SQL, a performance cai. Uma boa parte de processamento vai para a ordenação. Então, usem realmente se necessário. Tá? Aqui não está fazendo nem cócegas para o banco. Por quê? Porque a gente tem pouco dado. Agora, numa tabela de 500 mil registros, com certeza absoluta, ele vai fazer uma diferença grande. Você utilizar ou não distinct. Tá? E isso, pessoal, está cada vez mais comum, a gente ter tabelas com grande quantidade de dados. Tá? Por quê? Porque a gente guarda hoje muitos dados. Tá? Realmente, o negócio hoje faz isso para nós. Né? Alguém trabalha com Arduino? Essa parte de coletagem por sensor? Não? Um negócio legal, um negócio bacaníssimo, nossa, é muito da hora. Você consegue pegar qualquer dado que o sensor ele vai lá e começa a captar. Palma, por exemplo, assim, ó, você consegue pegar o ruído da palma e colocar dentro de uma base de dados. Tá? Luminosidade, a intensidade de luz que você está refletindo, você consegue pegar aquilo lá, transformar em dado e guardar na sua base. Tá? Para que isso daí? Para trabalhar com esse dado. Tá? Hoje com o Arduino você consegue fazer muita coisa, logicamente. É um negócio a baixo custo, não é tão profissional, mas para protótipo, né? Para a gente iniciar justamente esse projeto, o Arduino é perfeito. Para depois, obviamente, entrar numa escala de produção certinha, legal. Né? Mas ele é muito bacana em cima disso daí. Bom, a gente viu aqui ó, que o distinct ele vai lá e vai fazer o quê? A aplicação em cima da linha, correto? Se a gente faz isso daqui, ó, select distinct department ID e job ID, o que ele está fazendo aqui? Ele está ordenando, ele está fazendo o quê? Um tipo de um agrupamento entre department ID e job ID. Então, o conjunto desses dois dados aqui, para ele agora, não se pode repetir entre linhas. Correto? O distinct, então, ele é aplicado para toda a linha que você tem na select. Se você tem 10 colunas, a aplicação é para as 10 colunas por inteiro. Firmeza aí? Sim? Então, nesse caso aqui, ó, a gente teria o quê? Department ID mais Job ID, o conjunto dos dois nunca se repetiriam entre as duplas. Tudo bem? Ah, mas eu tenho aqui, ó, 80 no Department ID e 80 no Department ID, não tem? Tem.
Mas o conjunto mais o Job ID aqui, ó, Department ID mais Job ID, aí você realmente não tem. Correto? Então, ele, entre aspas, juntou isso daqui. Ele, entre aspas mesmo, concatenou. A gente não pode nem falar isso. Mas ele está fazendo isso daí para justamente fazer essa comparação. Tudo bem? Ah, e se eu quiser colocar um outro distinct aqui, ó. Beleza? Ele vai rolar? Não, não vai rolar. Beleza? Por quê? Porque a aplicação do distinct não é por coluna, é pela linha inteira. Correto? Diferente do order by, né? O order by a gente consegue colocar ele por coluna. Tudo bem até aí, pessoal? Entendido a utilização do distinct? Tá? Obviamente, a gente consegue colocar where, a gente consegue colocar join, a gente consegue fazer o que a gente quiser aqui, ó, depois disso. É mais aplicação para mostrar para vocês como ele funciona. Tá? Aconselhado utilizar somente para análise de dados é um comando que consome muito processamento, que é o que a gente falou, justamente porque por causa da ordenação, o uso intensivo pode causar degradação no processador. Bom, quando a gente está trabalhando com muitos dados, isso vai acontecer bastante. Eu já tive caso, por exemplo, de fazer procedure, certo? Aliás, dar manutenção em procedure, e a procedure demorava, sei lá, 15 minutos para rodar. Coisa de 100 mil linhas, 150 mil linhas, que não é tanto assim. É um número, tudo bem, maior do que esse, mas ainda para o banco, ele consegue lidar bem com isso daí. Qual que era o maior problema? Order by, certo? Group by e esses caras aqui, ó, distinct. Tá? Então, dentro da procedure, a gente teve que fazer o quê? Uma revisão de código dela, se era possível jogar em variável ou em vetor, certo? Em vez de utilizar esses caras aqui, ó, distinct, order by e group by. Deu para tirar tudo? Não. A gente reduziu em 60% a utilização desses caras. Tá? De 15 minutos, demorava agora 1 minuto. Tá? A procedure para rodar lá, processar 150 mil linhas. Então, dá muita diferença, mas muito mesmo. Então, tem que tomar um pouco de cuidado na hora de a gente desenvolver isso daí. Tá? Para o banco, pessoal, quando vocês estão em teste, que é a maioria dos casos que vocês vão fazer, certo? Beleza, ele vai rodar certinho lá, bonito. Por quê? Porque não tem ninguém conectado no banco. A hora que realmente você vai lá e coloca no servidor de produção que vai ter 100, 200, 500 conexões, cara, é totalmente diferente. Então, tomem cuidado com isso. Tomem bastante cuidado mesmo. Tá? Porque degrada bastante. Restringindo e classificando dados, a cláusula where serve para limitar linhas recuperadas nas consultas. Obviamente, todas as consultas que a gente fizer, é bem aconselhado nós utilizarmos a cláusula where para trazer o mínimo possível de linhas. Né? Aconselhado sempre utilizar, se for fazer, para fazer filtros e retorno de linhas, é especificado após a cláusula from, suporta comparação de colunas, literais, variáveis, expressões aritméticas ou funções. Tá? Função não é muito aconselhado, dependendo de como você fez a função. Por quê? Do mesmo jeito que a gente tem uma função lá em linguagem de programação, o SQL tem que ir lá, obviamente, é pré-compilado, executar a função e retornar algo para você. Nesse executar e retornar, demora também. Então, tem que tomar muito cuidado em relação à função que você está aplicando dentro da Select. A gente não viu ainda, mas a gente vai ver, tá? Como é a criação de função. E a gente pode utilizar, inclusive, na Select. É necessário ter o nome da coluna, a condição de comparação. Nome da coluna, constante ou lista de valores. É opcional na cláusula select, porém é aconselhável utilizar o where que a gente está falando aqui. Então, sempre tentar utilizar. No caso, caso não seja utilizada, é tornado todas as linhas da tabela, podendo causar grande lentidão de retorno de dados. Quanto mais dados, obviamente, mais demorado vai ser o seu retorno. Né? A gente geralmente utiliza o select sem where justamente para a gente ver os dados que a gente tem quando a gente está nessa fase de teste.
Na hora que a gente escreve o programa realmente para colocar, na hora que a gente escreve o select para realmente colocar dentro do programa, é necessário ter parâmetro. Tá? Você obriga o usuário a realmente colocar um parâmetro. Quem realmente vai ficar responsável por isso? O cara que está desenvolvendo lá a aplicação. Ele vai falar, opa, preciso de um filtro para trazer resultados dessa tabela. Tá? No nosso caso de banco, realmente não tem muito o que fazer. Tá? A não ser que você faça uma procedure para isso daí, que a gente vai ver depois. Select asterisco for employees, select asterisco for employees where department igual a 60. Então a gente tem esses dois exemplos aqui. Ó. Vou tirar já esse cara aqui. Então, select asterisco for employees, resultado de todas as linhas, ó. No nosso caso, 107 linhas. Por, obviamente, só para testar, where department ID igual a 60. Ó, então, agora aqui a gente está complementando com o nosso where aqui. Tá? Isso seria o ideal. De 60 linhas não, 117 mais ou menos. Né? Caiu para quanto? 5. Esse seria o melhor resultado para a gente pegar e realmente trazer. String? Como assim utilizar string? Eu quero chamar todos os campos que o nome do funcionário seja variável. Aí eu posso colocar select all, por isso where daí first name igual ao First name, exatamente. First name igual a esse cara aqui. Tá. Esse daqui é o last name, no caso. Tá. Eu vou colocar esse Davi, então. Pode ser? Então, ó. Ele exatamente assim pode. Tá? Por quê? Porque ele tem que ser case sensitive aqui, ó. Beleza. Se eu colocar exatamente igual, então ele vai me trazer só o first name igual a Davi aqui nesse caso. Então dá para trazer. O problema é que na sua base de dados não vai estar bonitinho desse jeito. Vai estar Davi assim, ó. Ou vai estar Davi assim, ó. Ou vai estar Davi assim, ó. Isso daqui é cada uma coisa. Esse aqui é o mal, certo? Do igual nesse caso. Para fazer aquele esquema que você tinha pedido nos exercícios da semana passada, que era todos os e-mails que terminavam com @hora, teria que ser. Eu acho que eu pedi para montar, não é? Com @hora. Eu pedi para concatenar, eu acho. Os e-mails tiverem mais de 3 caracteres. Era pro e-mail que tinha mais de 3 caracteres. Você lembra o resto da questão? Aí você tinha que colocar esse aqui. Ah, tá. Como vocês lembram qual é o comando que conta caracteres? Length. Length. Esse cara aqui, ó. Só que aqui eu vou pedir para ele mostrar na verdade aqui, ó, no select, tá? E aqui na verdade eu vou colocar só isso mesmo. Então o length na verdade faz esse papel pra gente, ó. Ele me retorna. Ih, cara. Ah, Davi não é assim, né? Davi é assim. Ó, quantidade de 5, correto? Aí, como ele retornou um valor, você consegue comparar no where a quantidade de caracteres desse valor. Aí resolve o seu problema para esse cara aí. Com 3 ou mais de 3 caracteres. Tá? Então, é possível utilizar string? Mas tem que tomar um pouco de cuidado, porque no caso do Oracle, por padrão, ele diferencia maiúsculo e minúsculo. Ah, no SQL Server,
No SQL Server também, se você quiser realmente deixar um seu dado consistente, ele vai diferenciar. O problema é que a maioria das pessoas, na hora que instala o SQL Server, ele fala para não ser o quê? Case sensitive. Tá? Então, vai estar insensitive, ele vai começar a ignorar. Correto? No Oracle dá para mudar também? Dá para mudar. Não é recomendado, mas dá para mudar. Aí ele começa a não comparar maiúsculo e minúsculo. Quando você vai trabalhar com um SQL, basicamente, você não vai mexer diretamente com ele. Você vai mexer no sistema que vai inserir dados nele. Sim. E não tem como esse sistema você já alterar para deixar todo um padrão dele? Não. Tem. Você vai depender de quem? Da sua aplicação, basicamente. Certo? Só que a aplicação, se ela não estiver bem testada, ela vai falhar. Isso não tem jeito. O que você consegue fazer? Você consegue colocar dentro do SQL aqui, ou dentro de uma procedure, um upper, por exemplo. Certo? Ou um init cap. Lembram desse comando? O primeiro maiúsculo, o resto minúsculo. Legal, ó. Select, sei lá, init cap. Meu filho. Certo? Aqui, ó, de first name. De first name não, vou ter que pegar uma string mesmo. Projeto faculdade. Pronto. Ó, minha string ela tá tudo em maiúscula, não é? Ó, ela me retorna maiúscula e minúscula. Legal. Você pode fazer uma procedure que passa por indicap para depois ser inserida. Tá? É perfeito. Você faz a consistência na base de dados mesmo. Então, tudo que você for inserir vai ter esse padrão. Da primeira letra maiúscula e o resto minúsculo. Qual que é o problema? Tudo tem uma solução e tudo tem um problema, pessoal. Se for no caso daqueles nomes de alguma coisa, ele vai transformar em maiúsculo. Isso daí não tem jeito. Então, isso daí já pode ser. Se você às vezes quer realmente que tenha uma letra minúscula no início, você não vai conseguir mais. Certo? Outra coisa, fazendo uma procedure, teoricamente, tá? Você está fazendo, na verdade, um processamento de consistência aqui. Se a sua tabela tem muita inserção de dados, né? Então, tabelas de movimentação, você vai estar consumindo o quê? Mais processamento. É muito complicado você, na verdade, avaliar o que compensa ou não colocar no banco hoje em dia. Por quê? Se você coloca tudo no banco, todas as consistências, legal, você vai ter um dado excelente de qualidade. O problema é processamento, você vai acabar com o seu servidor. Tem DBA que ele fala o seguinte para você: olha, banco de dados é só para armazenar e mais nada. Não é de responsabilidade dele fazer processamento. Legal, é uma visão que eu também concordo. O problema, a aplicação, ela falha. Porque geralmente vai ter lá um programador que não testou a rotina direito e vai passar dado errado justamente para a base. Dado errado, cara, é um problema muito grande. Você não consegue trabalhar com ele depois, você não consegue tirar relatórios bons, você não consegue tirar estatísticas desse dado. Então é uma problemática enorme. Aí o que pesa mais? Onera um banco então de processamento, ou divide esse processamento para mais de um servidor, no caso de aplicação de banco, e deixa o seu servidor, vamos dizer assim, mais equilibrado. Daí tem hora que eles emitem a nota, mas precisa cancelar o pedido algumas coisas do tipo. Porque tem dado errado. Só que daí não foi eles que desenvolveram o sistema, foi uma outra empresa, e essa empresa meio que. Tá. Você está trabalhando com WMS ou com ACD, esses negócios? Com armazém? SAP. Mas é a parte de logística, a parte de armazém? De tudo? Tudo que usa lá é tudo SAP. Então, ó, isso é porque a gente está falando de uma aplicação SAP.
certo? Vocês acham que não tem problema o SAP? Tem, não tem o que fazer. A implantação de um SAP é caríssimo. Se o cara lá não fez as consistências corretas, se for um programa Z, né? Vai dar erro, não tem o que fazer. Isso daí não tem jeito, por mais caro que seja o seu RP, melhor. Se o usuário colocou errado, o negócio vai torto e vai errado para dentro de processamento. A solução que acabaram achando foi tipo, eles têm que achar uns erros padrões e fizeram mil processos que daí a gente tem que ir no banco, tirar, alterar os dados, para daí a gente ligar para o financeiro e falar, beleza, agora pode ser que a gente já fez já. Aí que entra o negócio. Aí tem uma mão de obra humana para poder fazer esse processo. Coisa que poderia ser automatizada. Eu perguntei para ele, tipo, vocês já pensaram em algum desses processos simples passar para tipo, eles mesmos resolverem para toda hora de eles? Exato. Ele falou, a gente já pensa, toda vez que a gente pensa nisso, toda vez que a gente lembra que tipo, é um animal, sabe? Se ele já conseguiu fazer a cagada para ligar aqui, imagina se a gente dá o poder deles fazer isso. Então, mas aí é que tá. Aí entra bastante coisa. A parte de treinamento de usuário é muito importante. Você está pagando, certo, para o usuário cadastrar certo. Lógico, não vai ser todo usuário que vai ter essa capacidade, vamos dizer assim. Tá? Mas uma das coisas que já elimina bastante é realmente treinamento. O problema, mesmo uma empresa que usa SAP, que já paga milhares de reais de manutenção, o cara ele não quer investir em treinamento do funcionário. É caro, treinamento de SAP é caro, não tem jeito. Só que você está pagando quanto de manutenção? Quanto você pagou para implantar aquilo? Você paga milhões, você não tem implantação de SAP por menos de milhões. Não tem, cara. Por mais simples que sejam os seus módulos, é caro o negócio. Né? Então, treinamento é uma delas. Legal. Existe algumas coisas preventivas que você, na verdade, monitora o seu dado e o gerente, na verdade, do setor, ele tem que ficar lá conferindo. Né? Então, toda essa parte de cadastro, por exemplo, é possível você tirar relatórios, né? Mandar por e-mail e apontar o que realmente está errado ou muito fora do padrão. E aí o gerente ele tem que cobrar o funcionário que faz. Tá? Uma coisa legal do SAP é o quê? Rastreabilidade. Né? Bons RPs consegue definir qual é a hora, qual é a data, quem alterou, quem mudou o dado, quem mudou a vírgula, cara, a qualquer hora. Isso dá para fazer, certo? Tem logs bons. Então, é possível o gerente pegar e fazer isso, mas são todos que fazem? Cara, não é. Certo? Isso, a gente está falando de SAP. Imagine os outros sistemas, então, que são mais abertos aí. Tá? Então, realmente, é um pouco complicado isso daí. Tá? Passar para o usuário, tem que deixar ele em treinamento primeiro para depois realmente definir o negócio certo. E aí você coloca lá um termo que ele é responsável por esse dado errado. Por quê? Porque é ele que está fazendo. Tá? Lá, por exemplo, na empresa que eu trabalho, tem departamento só de cadastro de fornecedor, para vocês terem uma ideia. Tá? O cliente, tá? Que a tabela, na verdade, é junto. Né? Mas a análise para o cliente comprar tem todo um aparato de documento antes para ele mandar, para depois jogar para dentro do sistema. Certo? Então não é cadastrar lá, beleza, o fornecedor pegou, o cliente mandou só lá um relatóriozinho. Não, tem um monte de documento físico que ele tem que pegar, provar que realmente aqueles dados são aqueles, né? Tem consulta na Receita, tem consulta no Serasa, para depois ir para dentro do sistema. Né? E mesmo assim, com todos esses processos, ainda tem erro. Tá? É um saco. Tá na mão do usuário, é um saco. A gente sofre bastante. E a hora que cai o erro e não emite a nota, você vê lá, por exemplo, às vezes um apóstrofo no meio do nome do cara. Tá? E não vai sair nota fiscal. Até você achar que esse apóstrofo está no cadastro, cara, já passou 2 horas. Por quê? Treinamento. Né? É duro. Trabalhar com dados é duro. Eu sei porque a gente sofre todo dia isso daí. Acho que a pior parte de você trabalhar com dados é a parte do usuário. Não, mas não é só com dados, é tudo, na verdade. Infelizmente, você realmente tem problema em todas as áreas. Está dependendo de mão de obra humana,
Não tem jeito, a gente vai sofrer mesmo. Né? Mas faz parte das nossas rotinas, consertar erros. Né? É muito gostoso. A gente aprende bastante, perde bastante tempo, tá? Consertar erro é muito bom. A gente tem que pensar assim, pelo menos. Bom, tranquilos aqui no where, no distinct? Legal. Condição de comparações. Servem para fazer comparações dentro da cláusula where. Os possíveis valores utilizados, maior, menor, igual, que tem dois iguais, mas não é aqui, né? Ou diferente. Between, and, in, like, null, também são alguns das condições de comparação que a gente pode fazer. Sintaxe geral. No where aqui, eu vou colocar meu campo e alguns dos operadores. Ou igual, ou maior, ou diferente, e o valor que eu quero. Também pode ser where, valor, operador, campo. Então, a ordem aqui entre campo e valor, tá? É tranquilo, o SQL consegue resolver bem isso daí pra gente. Geralmente, essa é a primeira parte que a gente coloca. Campo, operador, valor. Exemplos. Where job ID igual a AD_VP. Aqui, ó, é meu campo, igual é o meu operador e o valor tá aqui, ó, ADVP. Tá? Where 1000 maior que salary. Isso daqui é válido por SQL? Não. É? Não. Ctrl C aqui, ó. Vamos lá mudar. Ctrl V. Opa, não consegui. Copiar. Colar. Select. Asterisco from employees. Where 1000 maior que salary. É na employees, não é? Cadê meu campo salary aqui? Não tem mais que 1000 salary aqui. Ó, a expressão, ela não me retornou erro. Agora, se não tem resultado, é uma outra coisa. Aqui não é o meu valor, comparação, campo. Ó a sintaxe dele aqui, ó. Valor, operador, campo. Então, ele é uma expressão válida. Agora, por que ele não está pegando 1000, ele está comparando o salary tem salário maior que 1000, né? Não estou ficando louco, não, né? Vamos ver aqui, ó. Tem 24.000. Hã? E sairia uma configuração assim, o salário fosse menor. Não, mas o porquê? Ele é maior ou igual? Ué, maior ou igual ele teria que pegar. Se eu coloco aqui salary maior ou igual a 1000, ele pega? Por que o outro agora não pega? Espera aí, vamos ver aqui o que está acontecendo. Aqui, ó, ele traz. Vamos reduzir um pouco. Vamos reduzir para 10.000, vai. Então, esse cara aqui, ó, vai me trazer só os salários maiores que 10.000 dos caras. Mesmo assim, tem bastante gente, hein? Tudo bem, já me reduziu. Agora, por que não pegar esses 10.000 aqui, maior ou igual a salary? Ah, é verdade, tem razão. Agora, esse cara aqui, ele vai pegar os menores que 10.000, correto? Tem um resultado, então dessa forma também é válida para o SQL. Nesse caso aqui, ó, realmente, o maior igual, na verdade, ele está fazendo a comparação com esse cara. Né? E está fazendo justamente o salário, agora é a minha variável. Do lado direito, justamente que é quando a gente faz ao contrário. Tá? Então, a expressão é válida dessa forma também. Tá, nós podemos fazer o que aqui? Ó? Utilizar o diferente. Tá? Então, o diferente aqui para o Oracle é o exclama igual. No SQL Server é o símbolo de menor e maior. Então, dependendo do banco que a gente utilizar,
a gente tem essas diferencinhas aí, tá? No Oracle, por padrão, a data é nesse formato aqui, ó. Ano, traço, o mês em 3 dígitos em inglês, traço, o dia. Tá? Esse é o padrão Oracle. Ah, mas não dá para colocar mês e ano, dia, mês e ano? Dá, ele converte para você. Tá? Mas esse é o padrão que você tem certeza que vai funcionar numa instalação padrão realmente que se tem. Tá? Bom, between serve para retornar linhas entre faixas de valores. Os dados podem ser do tipo numérico, data, caractere, que podem estar entre faixa de valores e pode ser substituído por operações de comparação maior ou igual a, end menor ou igual a. Então, ou utilizar operações com end maior igual e menor igual é a mesma coisa que o between. Tem mais performance? Não. É mais um facilitador de escrita e para o seu código ficar mais limpo. Tá? Então, dessa forma aqui a gente consegue colocar o quê? Algumas faixas de valores, que fica então um pouco mais fácil de a gente ler o comando SQL. Tá? Nesse caso aqui, a gente pode pegar o Employee ID de 1 a 200. Correto? Se a gente quiser, não é uma consulta tão fantástica, mas... Né, ó. Os meus Employees IDs, 100, 101, 102, 103, ele vai até 200, 201, 202. Vou pegar aqui do 100 ao 120 só. Então, select asterisco from employees. Where employee ID between 100 and 120. Correto? Então, são faixas de valores, incluindo 100, incluindo 120. Por isso que é maior ou igual a e menor ou igual a. 120 aqui, ó, o último cara que ele pegou. Tá? E esse cara aqui, ó. Qual seria a outra forma de escrever esse mesmo comando? Maior ou igual a 100, and menor ou igual a 120. Beleza? Se a gente rodar isso daqui, ele vai funcionar? Hã? Exatamente. Pessoal, isso daqui é muito bonito. Isso daqui confunde bastante. Mas ele não roda. Por quê? Porque eu preciso do quê? Do meu campo, comparação, valor. Correto? Aqui, ó. Cadê o meu campo desse lado? Então, esse cara aqui tem que ser repetido aqui, ó. Beleza? Agora sim, o resultado vai ser o mesmo. Tá? De 100 a 120. Tem mais alguma forma de eu escrever esse cara aqui? Oi? Com in? O que é o in mesmo? In entre 100,200. Vamos lá. Aqui a gente tem o que? 20 linhas de resultado, né? 21 linhas. Ó, 21 linhas de resultado, correto? Esse cara aqui vai me trazer quantas linhas? Não vai ser as 20. Vai ser somente o quê? As duas. O in, pessoal, ele não é uma faixa. O in, ele é uma lista. Tá? Então, o que eu colocar nessa lista aqui, ó, o in traz para mim. Tá? Entre faixas é só isso daqui, ó. Ou maior ou igual ou between. Mas ainda tem mais forma de a gente escrever esse mesmo comando. Vocês lembram desse símbolo aqui, ó? Em Java é diferente? É
o que em Java isso daqui? É esse cara mesmo. Diferente. Ou, né, ó, esse cara aqui. Ou esse cara aqui, ó. Não, esse daqui é menor, não é? Não menor. Esse daqui é maior, não maior. Então dá para vocês pegarem e negarem todas as operações. Tá? É possível utilizar esses caras aqui também. Não é tão, vamos dizer assim, legível, igual a gente colocar diretamente, mas é possível utilizar. Tá? E tem muito problema que às vezes você vai precisar utilizar ou não, justamente para resolver, porque só às vezes com o operador de comparação de afirmação você não consegue resolver tão fácil. Tá? Bom, o legal é que a gente consegue colocar o between entre datas também. Lembrem-se que data, pessoal, para o Oracle ou para qualquer ferramenta computacional, a data simplesmente é o quê? É um número embaixo dele. Tá? O Oracle simplesmente, eu não lembro de que data que ele começa. Eu não vou lembrar agora. Mas é um número sequencial isso daí. Cada dia que a gente passa é um número inteiro a mais que incrementa lá no contador dele. Se ele é uma data, se ele é um número, uma data, então simplesmente é muito fácil de fazer conta igual essa daqui, ó. Between 30 de janeiro de 2003 até 15 de janeiro de 2003 e 30 de janeiro de 2003. Select asterisco from employees where, qual que é o hire date? Between esse cara aqui, essa faixa. Então todos que foram admitidos entre 15 de janeiro e 30 de janeiro, ele iria aparecer aqui, ó. Nesse nosso caso não teve ninguém. Correto? Então o between ele é um cara que consegue pegar valores, faixas e letras. Letras você acha que eles conseguem? Select asterisco from employees. Seria muito bom, né? Where first name between entre A and C. Desse jeito ele vai funcionar? Tem que ter uma porcentagem. Só que eu acho que assim ainda ele não pega. Pega? Ó, first name que comece com A alguma coisa, ele está pegando. Com B alguma coisa, ó, ele está pegando. Vamos mais para baixo aqui, ó. Com C, o first name ele não achou ninguém, senão pegaria. Correto? O que leva ele a entender entre A e C existe uma faixa? Vocês têm ideia? Se não é número, é o que? É letra? Como que ele consegue descobrir isso daí? Existe um cara dentro da computação, isso daí vocês vão ver sempre. Tabela ASCII II. Esse cara aqui, ó. Já viram em algum lugar? Provavelmente eu tenho quase certeza na disciplina de todo o sistema por baixo utiliza o ASCII, justamente por quê? Porque o ASCII é realmente a tabela padrão para vocês poderem fazer comparações, né? American Standard. Ó. Exatamente. O que acontece?
olha aqui, ó, o nosso A, o B, o C, ó. Vocês concordam que ele não é o que, ó, uma sequência de caracteres? 97, 98, 99. Na hora que a gente coloca A, então o SQL, o Oracle, ele não enxerga exatamente um A ali pra gente. Ele vai pegar o quê? Ele vai pegar a notação ASCII, ver qual é o valor dessa notação e fazer comparação para vocês. Tá? Isso quebra muito o nosso galho. Se não tivesse isso, ia ser terrível a gente fazer alguns tipos de consulta. Mas, por baixo, já é construído dessa forma. Tá? Isso também funciona para o SQL Server, é dessa forma também que ele trabalha. Professor, Oi? quando você escreve A, só vai fazer A maiúsculo ou A minúsculo, faz qualquer tipo de A. Exato. Nesse caso, o que ele comparou para a gente foi isso daqui, ó. Foi o nosso A maiúsculo, tá? Certo. Então, A maiúsculo e A minúsculos têm códigos diferentes, ó. 65 com 97. Correto? Então, isso daí influencia também. Tá? Como no nosso caso aqui, eu tinha A maiúsculo logo no primeiro caractere aqui, ó. Então, é por isso que eu coloquei maiúsculo. Se eu coloco minúsculo no primeiro caractere, eu acredito que não tenha nenhum, ó, entre A e C. Eu acho que essa lista não me retorne nada, a não ser que realmente tenha alguma coisa. Olha lá, ó, nada. Se você colocar a porcentagem na frente do A e do C, ele vai retornar alguma coisa. Aqui, olha, é capaz que sim. No Between ele entender isso daqui. Por quê? Porque agora ele está fazendo essa comparação que o A pode estar em qualquer lugar e o C pode estar em qualquer lugar. Por hora você falar que pode estar em qualquer lugar, é só você pôr na frente e atrás. É na frente e atrás. Se você só pôr na frente, aí você tem que pôr que o A é a última letra. É. Só que o que acontece aqui, ó? Ah, ele não trouxe. Mas não existe A no meio? Existe. Mas não existe os dois ao mesmo tempo. Eu tô achando aqui, ó. Que essa operação, ela tá fazendo isso daí. Tá? Então, isso daqui deveria se fazer com o tal do like lá, que a gente já viu. Aí sim a gente conseguiria retornar isso daí pra gente, a consulta certa. Tá? O Oracle, ele tem algumas particularidades. Eu não sabia, sinceramente, que porcentagem ele já tratava aqui, ó, e colocava pra gente. Pra mim não ia dar certo essa consulta. Tá? Por quê? Porque o Between, na verdade, é um comparador do quê? De caracteres. Só que de alguma forma ele entende que isso daqui é um caractere coringa, igual o like. Pra mim, eu achava que realmente não ia acontecer isso. Aí eu teria que pegar o quê? Uma substring que comece com A. Eu iria fazer isso para resolver o problema. Tá? Beleza. Então agora vocês já sabem da onde vem realmente o quê? Né? Essa parte de comparação com datas e essa parte de comparação com caracteres. Que, no fundo, então, pessoal, tudo é número. Se vocês analisarem friamente, tudo é número. Né? E isso daí é uma coisa muito legal. Eu estou fazendo um curso, né, de mineração de dados complexos. Comparar foto é uma das coisas que não é uma coisa tão trivial assim, vocês concordam? Sim. Né? Hoje tem algoritmo, por exemplo, que compara espécie de peixes. Então o algoritmo, você vai lá, coloca 1.500 fotos de peixe. Ele vai lá e vai separar por espécie os peixes ali, ó, e vai agrupar. Tudo é peixe, correto? Mas ele consegue fazer o quê? Definir qual é as espécies e vai lá e separa a figura por agrupamento. Como vocês imaginam que isso é feito? Vocês têm alguma ideia? E o peixe, para complicar um pouco mais, um está de ponta cabeça, o outro está para cima, o outro está virado com a barriga para baixo. Meu, o analisador consegue fazer isso daí. Mas isso é algoritmo? É um algoritmo. Tudo é um algoritmo. Tudo que vocês pensarem é um algoritmo que está trabalhando por trás. Tá? Imagem, analisar a imagem. Dado, tecnicamente é fácil. Né? Por mais que a gente tenha aí recursos e tal, né? O banco de dados ele cuida bem de dados simples. E agora, dados complexos?
A foto de satélite, por exemplo, tá? Tem granulação, tem alteração do ângulo, tem a Terra rotacionando, certo? Tem posição de vento que muda, aí a folha não está mais assim, está assim. Meu, o algoritmo tem que reconhecer que aquele cara é o mesmo lugar, não mudou de lugar. Tá? No fundo, tudo é o quê? Tudo é dado. Vocês concordam? No fundo, tudo é dado. Para a gente, ser humano, uma foto é uma coisa o quê? Muito legal, uma imagem. Mas para o computador, tudo é dado. Tá? Embaixo da foto, tem uma matriz lá. Vocês concordam? Uma matriz. Que nessa matriz, se a gente imaginar o tamanho dela, é uma matriz gigante. Que vai ter o quê? A parte de coloração. Mais colorido, menos colorido, mais colorido, menos colorido. Mais amarelo, mais fraco, mais escuro e assim sucessivamente. Vai montando lá a sua foto. Não é? E cada coloridinho disso daí não tem um número hexadecimal por trás? Pois é. Vocês vão ver ainda em multimídia, se não me engano, tá? Alguma coisa desse tipo, com o professor Câmara. Você consegue fazer o quê, então? Se você tem dado por trás, certo? Dado realmente essa parte de fotos, o que acontece? Você consegue analisar. É dado que está embaixo da sua foto. Você consegue analisar. Obviamente, o algoritmo ele tem que ser rápido. Imagina quantos hexadecimais existem atrás de uma foto. Não é pouco. Só de água. Exatamente, pessoal. E aí, obviamente, você vai ter que ensinar de alguma forma o algoritmo a saber a angulação, tá? A ter alguma, entre aspas, aí, né? Não ser muito exato, você tem que ter uma tolerância também. Correto? Então, peixes, cara, já é um negócio complexo, né? Rosto humano, então, é um negócio mais complexo ainda, e coisa que o Facebook faz hoje com as bibliotecas dele. Por quê? Existe uma foto que tem uma matriz por trás, que dentro dessa matriz tem o quê? Hexadecimais lá dentro e binários no fundo. Tendo isso daí, a gente consegue fazer as comparações. Legal, né? Puta negócio da hora. Exatamente. A medicina é muito forte nessa parte. Essa parte de estudo de campo, por exemplo, para a agricultura também é um negócio muito legal. Certo? Então são bilhões, trilhões de bits e bytes ali que você tem que comparar e minerar. Tá? Isso realmente, hoje, é o que a gente tem dificuldade. Transformar imagens em dados reais para a gente poder analisar. Professor, a quantidade de dados que a população produz vai ficar para armazenar tudo isso de dados? Eu acredito que sim. Porque cada ano que passa, tecnicamente, a gente tem mais volume de dados. De 100% dos dados que a gente tem hoje, certo? 90% dos dados foram produzidos em 2 anos atrás. Nos últimos 2 anos, nós produzimos 90% dos dados do mundo. Então, é um crescimento muito grande, cara. Se a gente não tivesse espaço, realmente já tinha lotado os negócios. Né? Hoje, armazenamento, felizmente, é muito abundante. Né? O problema não é armazenar, o problema é trabalhar com isso daí tudo. Tá? A gente tem muitos dados e a gente não sabe trabalhar com esses dados. Aí é que entra matemática, estatística, probabilidade. Como é o negócio de vídeo? Se vocês tiverem curiosidade já de ver como é o negócio de figura, vídeo é o quê? Não é figura sobre figura? Então, aí tem várias formas. No caso de armazenamento, né? Que você está falando. O YouTube, por exemplo, como que ele faz? Né? O YouTube você vai lá e coloca um vídeo em uma determinada quantidade de pixels lá já. Né? Então você tem uma resolução HD de 720p lá. Legal. Só que você sempre vai utilizar 720p? Não. Em celular, geralmente a resolução é mais baixa. Ele vai lá, o algoritmo do YouTube vai pegar esse cara que você
colocou e vai transformar e renderizar um novo vídeo em resolução menor. Certo? E ele vai começar o quê? A pegar e deixar isso daí guardado. Compensa o algoritmo guardar ele replicado, duplicado nesse caso aí, em diferentes quantidades de resolução, do que ele mandar tudo em 720p para todo mundo. Sendo que o dispositivo, geralmente, a maioria não utiliza isso. Né? Mas vídeo é figura atrás de figura, não é? Beleza. Você consegue analisar. É lógico, no vetor do vídeo, né, no gráfico do vídeo, tem um outro vetor que é o fator tempo. Né? Então, o vídeo ele tem lá o seu tempo, na verdade, que a figura ela vai fazendo o quê? Essa alteração. Na foto, não. Na foto é aquele instante e acabou. Agora, no fundo, são bytes também que está lá por dentro. Se são bytes, você consegue analisar. Tá? Quem está fazendo isso daí bastante, pessoal, isso daí eu leio por curiosidade. Como é massa de dados, é muito legal você começar a ler isso daí. Acesso, por exemplo, a sites pornográficos é um deles. Tá? A quantidade de movimentação de dados que isso daí causa no mundo é muito grande. Mas é muito grande. Mas é muito grande mesmo. Os caras precisam fazer uns algoritmos ferradaços para poder atender todo mundo e não cair os sites. Tem muita coisa lá dentro. É legal por quê? Porque tem muita coisa de tecnologia rodando. Certo? Os algoritmos hoje, os mais inteligentes, eles começam a justamente ver os vídeos pornográficos. Para eles aprenderem quem são os atores, quem são as atrizes, e fazer um monte de estatística depois disso daí. Tá? Então, baseado em vídeo, óbvio, né? Sendo vídeo ou não, pornográfico ou não, dá para você fazer isso daí depois em qualquer vídeo. Mas a tecnologia está sendo desenvolvida primeiro por eles. Por quê? Porque eles têm um monte de interesse lá dentro. Lógico, para vender produto. É óbvio que vai ser isso. Então, os algoritmos ou estão sendo feitos para justamente extrair dados dos vídeos. Sem você digitar nada ali, não tem nenhum texto. É tudo o quê? Na base do quê? Comparação, os algoritmos inteligentes para poder fazer a extração de dados. Exatamente. Você é loira, morena, alta, magra, e começa a extrair um monte de dados daquilo lá. Da hora. Nessa parte é muito legal. Cara. O algoritmo tem que rodar o vídeo, ele tem que assistir mesmo, não tem jeito. Pois é. Pessoal, é assim mesmo. O nosso mundo é desse jeito. Parece brincadeira, mas não é não. Né? Bom, pessoal, depois do intervalo, então, a gente continua com essa condição in aqui, que é o que a gente já viu um pouquinho, mas depois a gente pega e retorna aqui. A gente vai para o intervalo, 10 minutinhos a gente volta. Beleza? Beleza, então. Oi.